Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Carla Lorena, médica. Atualmente eu atuo cuidando dos meus pacientes da saúde mental e metabólica pela visão da medicina funcional integrativa e metabolômica. E hoje eu queria compartilhar com vocês sobre uma decisão que eu tomei recentemente. Após os meus diagnósticos da bipolaridade, do autismo, do TDAH, eu acabei ganhando muito peso. Eu ganhei cerca de 10 quilos. Não perdi massa magra, mas acabei ganhando um bom percentual de gordura. Isso acabou gerando uma alteração no meu perfil metabólico. Então, pessoal, eu demorei muito tempo para tomar essa decisão. Eu digo que eu já venho pensando sobre isso há mais ou menos um ano. Mas só agora, com a minha cabeça mais equilibrada, estabilizada, com as minhas medicações, com os meus suplementos, conseguindo manter uma atividade física regular, tendo uma alimentação mais equilibrada, tendo uma consciência do que eu tenho feito, eu me senti preparada para iniciar o análogo do GLP-1. Foi uma decisão muito consciente, porque eu analisei muito antes de começar a usar o Ozempic. Eu já estava fazendo exercício físico de uma forma bem consciente, fazia cardio, musculação, já estava com controle da minha alimentação, fazendo uma dieta. E eu comecei a me sentir recentemente um pouco mais cansada. Eu gostava muito da corrida, mas como eu estou mais acima do peso, eu comecei a sentir dificuldade para correr, que era uma das coisas que eu mais amava fazer. E eu percebi que eu já estava entrando no índice da obesidade. Poucos sabem, mas a bipolaridade, autismo, TDAH, ansiedade e depressão, elas afetam o corpo e a nossa mente. Muitas vezes, quando nós temos uma condição psiquiátrica, nós temos um risco significativamente maior de desenvolver síndrome metabólica. Então, obesidade abdominal, hipertensão, diabetes, colesterol aumentado, triglicerídeos elevados, insulina, já apresentando resistência à insulina. Muitas vezes é uma condição crônica, a síndrome metabólica silenciosa, que vai evoluir ao longo do tempo. E existe hoje já bem estabelecida uma relação bidirecional entre os transtornos metabólicos e os transtornos psiquiátricos, em especial os de humor, né, como a gente fala tanto da bipolaridade. E a inflamação crônica, a disfunção do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, as alterações hormonais, todas as alterações neuroquímicas que muitas vezes nós temos quando nós temos esses quadros psiquiátricos, elas podem comprometer tanto o nosso humor quanto o nosso metabolismo. Então não é apenas o cérebro que é acometido, mas o nosso quadro metabólico como um todo ele é acometido. E para agravar ainda mais, muitos dos medicamentos que nós usamos no transtorno bipolar, na esquizofrenia, como muitas vezes, às vezes até no mesmo TDAH, como os estabilizadores de humor e os antipsicóticos, quando são utilizados por muito tempo, eles podem induzir ou intensificar a síndrome metabólica e trazer muitas outras alterações metabólicas a longo prazo. O funcionamento irregular que caracteriza normalmente a bipolaridade pode favorecer o quê? O sedentarismo e ainda assim uma alimentação desordenada. Nós acabamos tendo preferência por uma alimentação mais palatável. E ainda mais, nos estados depressivos é muito comum a gente ter a busca por alimentos doces e gordurosos, como uma tentativa de alívio emocional. Por isso que o acompanhamento da saúde mental, na bipolaridade e em todos os outros transtornos psiquiátricos, é necessário se olhar a saúde como um todo e não apenas para o aspecto psiquiátrico ou apenas psicológico. É muito importante todas as medicações para o paciente estar estabilizado, as terapias, mais monitorar peso, circunferência abdominal, pressão arterial, fazer uma análise bioquímica completa, devem fazer parte indispensável da rotina clínica. Hoje nós sabemos que muitos dos transtornos psiquiátricos cursam com o que nós chamamos de disfunção mitocondrial. E a disfunção mitocondrial, uma vez instalada, ela vai piorar o nosso estado metabólico e, consequentemente, a nossa saúde mental. Então, nós temos que cuidar das nossas mitocôndrias, assim como nós cuidamos do nosso cérebro. E muitas vezes, todos esses controles na alimentação, na atividade física, no manejo do estresse, na prática de terapias que causam pausas e relaxamentos no nosso corpo, podem nos ajudar a manter as nossas mitocôndrias mais saudáveis, sem falar em suplementações específicas que nós temos hoje para ajudar a manter e a criar novas mitocôndrias, assim como retirar as mitocôndrias que estão doentes no nosso corpo, para a gente melhorar a nossa saúde metabólica como um todo. E hoje eu queria compartilhar com vocês como está sendo o início, do uso do Ozempic. Então, pessoal, vocês sabiam que o Mounjaro, que é o mais famoso hoje do análogo do GLP-1 que está sendo utilizado, e o Ozempic, apesar de eles serem semelhantes, eles têm mecanismos diferentes.
Hoje nós sabemos que o Ozempic ele age apenas no receptor do GLP-1 e acaba ajudando na saciedade, no controle glicêmico e também no retardo do esvaziamento gástrico, que é muito bom para as pessoas que têm a dificuldade com a saciedade, porque a gente fica com a sensação de estar mais cheia por mais tempo. Já o Mounjaro ele age em dois receptores, o GLP-1 e o GIP, o que vai potencializar ainda mais o controle do apetite, a melhora da sensibilidade à insulina e em muitos casos vai promover também ainda uma perda de peso um pouco mais rápida. Eu sempre costumo dizer, não existe medicamento pior ou melhor, existe um medicamento que pode ser utilizado e que é melhor adaptado a você. Então, os meus objetivos com o uso do Ozempic: reduzir o meu apetite, melhorar a minha saciedade, corrigir as minhas alterações genéticas, dar uma ajudinha para os meus genes que afetam o meu centro de saciedade. Então, todos os meus testes genéticos, eles mostram variantes que dificultam essa sinalização. Eu tenho genes também para impulsividade e para tendência a vícios. Então, tudo acaba sendo algo que me gera a uma certa predisposição e muitas vezes eu comendo saudável, eu precisava comer mais para me sentir satisfeita. Muita gente acaba dando preferência para o uso do Mounjaro pela questão dos efeitos colaterais que o Ozempic ele costuma dar. E no meu caso eu escolhi o Ozempic porque eu não preciso perder tanto peso, né? Ou seja, eu perdendo 7, 8 quilos, eu vou chegar mais ou menos o peso que eu me sinto confortável e eu consigo ficar adequada dentro dos meus parâmetros metabólicos. Mas o que acontece? Então eu queria uma dose pequena, tanto que hoje atualmente eu uso a dose mínima do Ozempic. Por quê? Porque o meu objetivo maior com o Ozempic, e isso eu queria trazer hoje para vocês, não é o emagrecimento rápido. Eu não quero perder massa magra, é um emagrecimento progressivo através do controle da saciedade, que é algo que eu sempre lutei a minha vida toda e nunca consegui controlar. Então, quando você não consegue geneticamente, muitas vezes, ter esse controle, você tem essa tendência aos impulsos, tendências aos vícios, é muito mais difícil a gente conseguir aderir a uma dieta, fazer uma dieta cetogênica, uma dieta low carb, fazer períodos de jejuns, porque tudo afeta o nosso humor. Então eu tinha piora significativa do meu sono e do meu humor quando eu fazia essas dietas. E com o Ozempic agora eu tenho conseguido fazer períodos de jejuns com maior tranquilidade, não tem influenciado tanto no meu sono. Então, dietas muito restritivas, jejuns longos, cetogênicas me deixavam extremamente irritada, cansadas e eu acabava me desregulando emocionalmente. E por isso que o uso estratégico do Ozempic ele tem sido um divisor de águas para mim. Então, pessoal, hoje eu quero trazer algumas dicas e estratégias que eu tenho feito junto com o uso dos análogos do GLP-1, além do meu estilo de vida, né, de atividade física, uma alimentação controlada com alimentos que possam trazer nutrição para o meu corpo e as minhas suplementações e medicações. Primeira orientação, não esquecer de beber água. Muitas vezes a saciedade que o análogo do GLP-1 ele acaba trazendo para o nosso corpo, ele acaba mascarando a sensação de sede. Só que a hidratação ela é fundamental para o bom funcionamento do nosso intestino, para o metabolismo de gordura e também para a manutenção do nosso humor, para que esse emagrecimento possa ser saudável, porque aqui a gente não quer perder peso. Perder peso a gente pode perder, mas a gente pode perder gordura e massa magra. Nós queremos emagrecer com qualidade e saúde, que é perder gordura e manter a nossa massa magra. A nossa massa magra, ela é a nossa reserva de saúde para a nossa velhice. Ou seja, quanto mais massa magra nós construirmos agora, mais longevidade nós teremos a longo prazo. Primeira orientação, não esquecer de beber água. Muitas vezes a saciedade que o análogo do GLP-1 ele acaba trazendo para o nosso corpo, ele acaba mascarando a sensação de sede. Só que a hidratação ela é fundamental para o bom funcionamento do nosso intestino e para a manutenção do nosso humor. Então, muitas vezes, os enjoos e o cansaço que os pacientes podem sentir pode ser por desidratação. Então, colocar lembretes, usar garrafinhas visíveis. O importante é não negligenciar a água nesse processo. E aqui não é esperar ter sede, é quantificar o quanto você precisa de água e beber ela nesses períodos. Outro ponto que muitas pessoas relatam é náusea e enjoo, mas normalmente ela surge quando o paciente fica muito tempo sem comer. E aqui, pessoal, não estou falando em ter que comer de 3 em 3 horas. Por exemplo, o meu caso, eu faço atualmente 3 refeições por dia, café, almoço e jantar, e às vezes uma a mais só proteica, só mesmo para complementar a minha cota de proteína. Mesmo nos dias que eu não estou com tanta fome por causa da medicação, eu faço essas refeições de uma forma estratégica. Uma boa fonte de proteína, legumes, vegetais. Tem que ter cuidado com a quantidade de vegetais, porque ela pode também, assim como
prender pela falta deles. O uso de muitos legumes e vegetais, assim como fibra, pode soltar o intestino, soltou um pouco o meu. Uma pequena porção de carboidratos, como uma fruta, e evitar a parte dos carboidratos refinados, porque muitas vezes os carboidratos refinados, nesse momento, eles acabam sendo uma fonte de prazer rápido. Como a gente não tem mais aquela vontade de comer, a gente pode querer comer coisas mais palatáveis. E isso pode fazer com que persistam os períodos de náuseas, de enjoos. Então, eu percebi também um pouco do aumento na vontade de comer doces. Então, comer doces de forma consciente durante esse período, se policiar, tem que ser algo que você tem que prestar atenção, porque muitas vezes a gente já não come muito. No horário que a gente for fazer a nossa refeição, tem que ser realmente uma refeição completa e não apenas uma refeição mais palatável. Então, pessoal, cuidado com a ordem da refeição. Comecem pela salada, pelos legumes e pela proteína. Se a gente começar pelo carboidrato, a gente não vai conseguir comer o resto. E a gente precisa ter os nutrientes que o nosso corpo precisa, ter os nossos aminoácidos pela proteína e as fontes de gorduras boas também. E se no momento da refeição a gente não consegue comer carne, porque às vezes está muito cheio da refeição anterior, meio enjoado, podemos tomar um whey protein ou os aminoácidos essenciais. Pode ser uma alternativa para suplementar a parte da proteína, além das fontes animais. Então, pessoal, outra dica importante: proteínas em todas as refeições. Tem que ter. Muitas vezes a pessoa já não consegue comer proteína de uma forma natural. Com o análogo do GLP-1 pode ser mais difícil ainda. Então, fracione a sua proteína, mas não coma refeições sem a proteína. Gorduras boas na primeira e última refeição do dia. Eu percebi que isso faz muita diferença em termos de saciedade e qualidade nutricional também. Então eu tenho feito uso do abacate e da castanha de caju, que tem me ajudado. Usar, mais uma vez, carboidratos complexos e funcionais em porções adaptadas. Lembrando, pessoal, que quando nós cortamos o volume de comida, o nosso cérebro ele sente falta dessa recompensa dopaminérgica. Eu digo da barriga cheia, né? E se a gente acaba não cuidando, nós substituímos esse prazer por comportamentos disfuncionais. Muitas pessoas com tendências a vícios e serem mais impulsivas, como o meu caso, principalmente relacionado ao TDAH, bipolaridade, podem acabar criando um abuso de álcool, drogas, sexo, compras compulsivas, redes sociais em excesso. Nós sempre vamos criar novas fontes de prazer, só que de uma forma mais saudável. E aqui eu queria trazer algumas para vocês. Vamos tentar fazer mais atividade física, alguma atividade que você goste, uma leitura edificante, lazer com pessoas queridas, espiritualidade, arte, contemplação, muitas vezes fazer algum hobby, alguma atividade manual. Isso ajuda nós a reeducarmos o nosso sistema de recompensa do nosso cérebro, sem criar novas dependências, com algo que vá prejudicar a nossa saúde. A gente não quer melhorar de um lado e piorar do outro. Outro ponto importante, pessoal, é mobilizar a gordura não significa queimar a gordura. A nossa gordura, ela é mobilizada, mas se ela não for oxidada, ela acaba voltando para o lugar de origem, de onde ela saiu. E para que a gente tenha essa beta-oxidação, que é o termo que nós chamamos desse processo celular que vai transformar a gordura que foi mobilizada em energia, nós precisamos algumas vezes de alguns suplementos, porque muitas pessoas com transtornos psiquiátricos têm o que nós chamamos de disfunção mitocondrial, que é o quê? Mitocôndrias que não funcionam de forma adequada. Sem as mitocôndrias funcionando de forma adequada, nós não temos energia para fazer a mobilização desses ácidos graxos. Então, nós temos que suplementar para corrigir isso. Então, eu faço uso hoje de alguns suplementos, lembrando que esses suplementos, para quem tem transtornos psiquiátricos, tem que ser feito com muita cautela e muita análise, com acompanhamento médico. Alguns desses suplementos que podem ser utilizados, a L-carnitina e a L-tirosina. A L-carnitina, ela transporta o ácido graxo até a mitocôndria, então faz com que realmente esse ácido graxo seja utilizado como energia. Já a L-tirosina auxilia no foco, disposição, controle de compulsão e uma sinalização dopaminérgica. Qual é o problema da L-tirosina? Para quem tem principalmente o TDAH. A L-tirosina, ela pode aumentar muito os nossos níveis de dopamina. E existe um subtipo do TDAH, que é principalmente hiperativo e impulsivo, que pode ter uma tendência a ter muita dopamina. Então, isso pode causar maior estabilidade e piorar os sintomas. Então, nós temos que utilizar esses cofatores e todos os suplementos de forma estratégica para potencializar os nossos resultados e evitar os platôs nessa fase de emagrecimento. Muitas pessoas também relatam queda de energia durante o uso do Ozempic, mas isso aqui a gente tem que ficar alerta. É o que acontece muitas vezes quando a gente está usando o lítio. Nem sempre esses sintomas são causados pelo remédio. Na verdade, em muitos casos,
casos, o paciente, né, a pessoa que tem uma condição psiquiátrica ou uma condição metabólica em si, ela já tem carências nutricionais. E o remédio, ele apenas agravou esse desequilíbrio, porque ele trouxe uma redução da sua ingesta calórica. Muitas vezes você já tinha deficiência nutricional e agora você não consegue mais comer direito. Então, avaliar os seus nutrientes pelo seu médico antes da medicação é essencial. E, além disso, é necessário suplementar, mantendo o nível de energia estável durante todo o processo. Então, vocês veem que não é só usar o análogo de GLP-1 por emagrecimento, existe todo um contexto e um terreno que tem que ser preparado para que esse medicamento ele possa trazer os benefícios que a gente quer, que é a parte do emagrecimento e da saciedade. Queria dar algumas outras orientações, que é: esteja já fazendo atividade física, em especial a musculação. A gente realmente tem uma saciedade muito grande com o uso dessas medicações, e olha que eu estou usando a dose mínima, mas isso faz com que a gente não consiga se alimentar direito, a gente pode acabar tendo a tendência a ter uma perda de massa muscular. Tenha consciência de fazer a musculação antes do uso do Ozempic ou do Mounjaro, porque muitas vezes a dificuldade que a gente vai ter de começar depois, às vezes com uma queda de energia, com uma deficiência nutricional, a gente já tendo o hábito instalado, pode ser algo que pode ajudar a gente também, de uma forma mais eficaz a longo prazo, para evitar essa perda de massa muscular. E aqui, pessoal, muita gente pergunta a questão de tempo. Tempo do uso dele é muito relativo. Tem gente que usa poucos meses, consegue ficar bem, mas a média de tempo que a gente geralmente observa, resultados melhores, é de pelo menos 6 meses a 1 ano. E lembrando que, para que o seu corpo entenda que esse é o seu novo peso, a gente precisa de um período maior. Então, às vezes, 2 anos. Vai ter que se usar por 2 anos a medicação? Talvez sim, talvez não. Depende do paciente, depende do seu comprometimento, depende se você já fez uma mudança do estilo de vida associada ao uso da medicação. Então, como eu digo, a medicação sozinha ela não faz milagre, mas ela pode nos ajudar a alcançar os nossos objetivos de uma forma mais rápida, ou talvez corrigir possíveis gatilhos que estavam atrapalhando o nosso processo de emagrecimento, como no meu caso. Ter saciedade sempre foi algo difícil para mim, e agora eu encontrei algo que tem me trazido isso. E lembrando que existem outras formas também, dieta cetogênica, jejum, são ótimas formas de trazer saciedade, mas para quem já tem uma condição psiquiátrica junto, tem que ter um acompanhamento muito específico, e algumas pessoas não vão conseguir manter a longo prazo, pela questão da impulsividade, como eu já falei, questão de dificuldade pela piora do humor, instabilidade. Então, muitas vezes a gente deixa de colher os benefícios que a própria restrição calórica, a ingesta menor que a gente faz, ela acaba trazendo para o nosso corpo. Então, pode sim, pessoal, ser uma boa alternativa se você quer ter um emagrecimento com qualidade. Fazendo tudo isso, a gente consegue manter os resultados sem esgotar o nosso corpo. E esse processo tem sido muito transformador para mim. Eu digo que não é sobre remédio, não é sobre dieta da moda, é sobre autoconhecimento, ciência, né, propósito e muita responsabilidade com o meu corpo e com a minha saúde mental e metabólica. Como eu falei para vocês, eu não quero emagrecer rápido, eu quero me fortalecer e fortalecer a minha saúde de uma forma consistente, saudável. E se às vezes você quer também isso, pode ser que você não precise passar por todos esses processos, queira começar logo. Pode ser que você já esteja num grau de obesidade maior e talvez os seus benefícios em usar logo a medicação vão ser maiores também. Então eu queria dizer para vocês que ninguém tem que fazer nada. Eu preciso? Não sei. Depende do seu caso, depende dos seus objetivos. O que eu quero dizer para vocês é, se vocês percebem que não estão bem, busquem ajuda. Eu vi que eu não estava bem, eu não me sentia confortável, tendo que comprar roupas porque as minhas antigas não serviam, tendo que lutar contra algo que muitas vezes eu sabia que era incontrolável, que era a questão da saciedade, a questão da maior tendências aos meus vícios, aos impulsos. Então, nós temos hoje artifícios que podem estar nos ajudando e, consequentemente, trazendo uma melhora para a nossa saúde mental e metabólica. Então, não deixem de aproveitar todos esses benefícios que os análogos do GLP-1 podem trazer, mas eu sempre lembro aqui, com consciência e responsabilidade. Não façam apenas porque alguém começou a usar ou usou de uma forma mais rápida, porque muitas vezes a forma como a pessoa usou pode não ser a forma que você vai se beneficiar. Então procure um profissional para que você possa fazer isso de forma ordenada, acompanhada e colha os objetivos para que você possa ter uma melhora da sua saúde. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com alguém esse vídeo que também possa estar nesse processo de querer emagrecer, esteja iniciando essa jornada, que também não conhecia ainda alguém que já tenha usado ou não os análogos do GLP-1. E eu também vou trazer para vocês nos próximos vídeos o famoso estilo de vida. Eu quero descomplicar a saúde mental para vocês e trazer o que a gente pode estar fazendo para melhorar o nosso cérebro
além dos remédios. E não apenas o cérebro, mas o nosso corpo como um todo, já que ambos são interligados. Então, melhorando o nosso corpo, melhorando o nosso metabolismo, automaticamente a gente vai melhorar a nossa saúde mental, não dependendo apenas de medicações controladas, que muitas vezes vão trazer efeitos colaterais que podem agravar o nosso quadro e piorar os nossos sintomas. Então, aguardem os próximos vídeos.